Eu tô aqui. Oi, eu tô aqui. Eu vou fazer esse vídeo aqui, ó. Eu tô aqui com a matéria da morte do Papa, né? E aí eu realmente a presença dele como líder, fiz um vídeo agora há pouco falando de liderança. É mais um vídeo tutorial só para lembrar da minha vida, para onde que eu passei, como sempre ressaltando que eu tô sem dente. Cada meu implante está demorando, paguei caro nesse porcelana e para ser um cara bonito eu tô me sentindo mais feio do mundo. Na minha história de vida, o momento mais feio para eu poder me sentir mais bonito na minha parte de vida. Como é que pode isso? Olha, aí tem que fazer esse vídeo banguela. E já paguei 10 salários mínimos aí, né? Mais de 10 salários mínimos. Aí o que acontece? Mas vamos lá. O Papa faleceu ontem, claro. Hoje em dia dá para combinar tudo, né? O cara participa de um evento e morre de noite. Quer dizer, hoje em dia a medicina controla bem as coisas. O Papa, para mim, ele é importante, viu? Eu estava falando no outro vídeo que o Lula é importante, o líder são importantes. Eu vou explicar a você na minha experiência de vida, tá? Porque eu rodei por esses países, então eu tenho experiência de vida minha para falar. Não preciso muito usar dos outros. Vou falar do Papa. Quando eu estava viajando como mochileiro e cheguei viajando por lugares maravilhosos, lugares horríveis também. Quando você viaja, você participa, o universo dá a você a oportunidade de viajar por lugares, está interferindo aqui na minha linha de raciocínio, viajar por lugares lindos e lugares ruins. Você pega um trampo bom e você também mora na rua. Você come em restaurante, como você vê aí, eu uma vez estava em Buenos Aires lá, só tinha 20 reais, aí comprei um pedacinho de doce de 18 reais. E tava no albergue. Não tinha dinheiro, mas aquele dinheiro que eu tinha, eu preferi tirar uma foto bonita numa das padarias mais caras de Buenos Aires. Um docinho assim, acho que foi 28 reais, tava com 30, negócio assim, muito caro. Então, mas estava gravado, tá no vídeo. E depois, quando eu estava em Bariloche, também fiz um vídeo comendo um pedacinho de um doce, que, pô, quase 30 reais, mas era um pedacinho de doce de fubá, aqui no Brasil, mas lá é caro, lá em Bariloche. Eu estava num negócio bom lá. Então, o que acontece? Mas estava duro, estava vendendo churro na rua para ganhar o dinheiro para pagar o hotel. Um hostel para poder dormir 100 reais. Estava em Bariloche. Entendeu? E quase morri de pneumonia, porque teve 2 vezes que eu dormi na rua, em Bariloche, dentro daquele hospital de Bariloche. Então, o que acontece? É como um Gramado, né? Acho que Bariloche é muito mais rico do que Gramado, né? É lá na Cordilheira, só dá milionário, dá muito estrangeiro. Então, o que quer dizer? O turismo de Bariloche é europeu, o turismo do Brasil é gaúcho, e do mundo, do país também, né? Mas eu tenho a impressão de que Bariloche é rica demais, nossa senhora, rica demais. Olha, então, dessas viagens que eu fiz, eu já fui aí para Argentina, Uruguai, Bolívia e Brasil afora, acho que eu tenho 12 identidades ou 13 identidades, o sistema me conhece, né? Então, você falar que tem tantas identidades, quem está ouvindo vai conferir, eu tenho. Eu entro nesses estados do Brasil e tiro identidade. E eu tenho todas as regiões, eu só não tenho o Nordeste, tá? Eu não tenho o Nordeste, mas eu tenho Sul, eu tenho Sudeste, eu tenho Manaus, Belém, essas coisas, Pará, e tenho Brasília, Tocantins, eu tenho essas coisas. Então, o que acontece? Me faz conhecer algumas coisas. Um exemplo, tá, André, você está falando do Papa. Eu rodei muito a Argentina, tá? Eu tenho uma FIP, eu tenho tipo o MEI da Argentina, eu morei em Buenos Aires um ano, morei em Córdoba quase um ano, conheço Pousada, Bariloche, conheço Mar del Plata muito bem, morei uns 4 meses em Mar del Plata, eu conheço bem a Argentina, tá? Eu conheço bem a Argentina. Então, o que acontece? Eu conheço os diferentes estados, isso é bom, diferentes províncias, né? É lá estado. Então, o que acontece? Quando eu cheguei em Mar del Plata, em 2017, já vai para 9 anos, né? 8 anos, o que acontece? Eu estava no albergue, então no Natal, a missa de domingo de Natal, coisa que aqui nenhum padre vai fazer, os padres estão na igreja, hoje você vê, tem um vídeo aí de Curitiba, antigo aí, já há 2, 3 anos, de que uma moradora de rua entrou na igreja lá da 15, lá Praça 15, lá em Curitiba, e o padre falou
Isso é resquisto litúrgico. Chamou a morador de rua de problemas que acontecem na missa. Não, problemas, entendeu? Normal, é o lixo. O que acontece? O lixo litúrgico. Então, o que acontece? Eu então encontro um significado melhor aí vocês para a palavra resquisto litúrgico. Ele tá no vídeo lá. Então, não é assim. Quando eu cheguei lá em Mar del Plata, que é mais que Balneário Camboriú, tá? Digamos que a Miami, a Balneário Camboriú da Argentina, Mar del Plata, tá entendendo? É muito rica. O comércio é para 2 horas da manhã. Quando eu falo que Torres, depois eu vou fazer um vídeo sobre Torres. Torres é casinha de boneca na frente de Mar del Plata. Mar del Plata é um dos maiores temporadas que existe, censo de temporada da América do Sul. Que imagina uma temporada, imagina Torres fechando o comércio 2 horas da manhã, ou 4 de manhã, o restaurante ainda até de manhã. A temporada de Mar del Plata, ela roda à noite, tá? É sonho para qualquer um. A América do Sul vai para Mar del Plata, a Europa vai para Mar del Plata, tem os mais ricos. É porque o Brasil é grande, né? E todo mundo vai para Balneário. Mas Balneário cabe mais 5 lá em Mar del Plata, entendeu? Mais 5 Balneário, cabe mais 5. E Balneário Camboriú começou em 75, né? Emancipou em 75 e Mar del Plata tem 500 anos. Mas eu só quero dizer, eu estou falando de Mar del Plata, vocês entenderam o que é Mar del Plata. Então, quando eu cheguei em Mar del Plata, no domingo a gente sai do albergue e fica sentado na praça, porque tem que sair do albergue, porque é o dia todo andando na rua até chegar às 5 horas e estar no albergue de novo, 6 horas. E aí a missa de Natal foi na praça ali. A igreja tem a pracinha do lado ali, com o negócio dos artesanatos. A missa de Natal foi ali. E a missa para os moradores, as pessoas que estavam em vulnerabilidade. Ninguém mora na rua, as pessoas estão em vulnerabilidade, entendeu? Aí está naquela condição. Então, eu fui ver um cardeal com símbolo desse tamanho, assim, e os acompanheiros dele, os ajudantes, fazendo a missa do lado de fora para as pessoas que estão em situação de rua. E junto com elas estão as pessoas que estão no albergue também, os empregados, os mendigos estão ali, o que for, pessoas de rua, até bandidos, pessoas de rua. Eu pedi, depois daquela missa maravilhosa, com uma boa refeição, mas uma missa com cadeira para todo mundo, eu queria perguntar ao padre, que aqui no Brasil, quando se trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, é responsabilidade do serviço social, não é isso? Aí tem os projetos sociais que arrebentam em doações usando a imagem da pessoa. Aí entra também a igreja, que eu já questionei isso em Manaus. Eu tive que ser protegido lá em Manaus. Porque quando eu denunciei o abuso religioso dentro das pessoas que estão vulneráveis, quando uma pessoa cai na rua, a primeira coisa que ela precisa é de um advogado. Estou sendo sincero, vai ver que eu não estou mentindo, vai ver. Depois eu vou fazer um vídeo sobre serviço social. Mas naquele momento que eu estava ali, eu olhei, gente, nós estamos recebendo uma missa de domingo, de Natal. Aí eu falei, eu quero falar com o padre. Não era o padre, era o cardeal. Era o chefe do estado ali. O chefe, porque tem um padre e tem um cardeal, tem um bispo, tem um cardeal. Falei, caramba! Não, acho que era o bispo, não era o padre, era acima do padre, era o representante de todas as igrejas. Eu falei, caramba! E eu perguntei, Senhor, eu posso falar com o senhor? Ele disse, sim, eu estou deslumbrado, não sei se é essa palavra, nós estamos tendo uma missa, nem é com o padre, é com o líder, né, de todo o estado aqui. E lá no Brasil, duvido, em qualquer lugar do país, um padre vai fazer uma missa para moradores de rua. Eu quero agradecer ao senhor. Sabe que eu esperava que ele ia me lisonjear, que eu estava percebendo ele, ser vaidoso. Não, ele só falou assim, cultivar isso. Eu estou repetindo a palavra dele, cultivar isso. Foi impressionante como ele estava dizendo para mim, eu entendi, você chegou até aqui, valorize isso. Hoje eu estou aqui com uma dificuldade danada de botar minha padaria para funcionar, né? Falta muita coisa, exige terminar o azulejo ali, né? Terminar, botar vida aqui. Às vezes eu penso assim, gente, eu vivi tanta coisa linda morando na rua, tanta coisa linda. E quando eu olho para aquele cardeal, aquele bispo, falando assim, cultivar isso, você chegou até aqui,
Uma vez eu estava em Mar del Plata, quando eu voltei agora, 3 anos, que eu estava vindo de Bariloche, como eu estou falando, eu tive que vir de Bariloche de carona, eu parei em Mar del Plata, e eu cheguei a falar com o rapaz assim, eu falei, dá para ficar na rua. Dá para ficar na rua e... é que tinha um pouquinho de café em pó, que eu fui lamber, era café puro. Nesse café. Aí o que acontece? Isso aqui, ó. Ó. Aí o que acontece? Mas café bom é café amargo. Aí me ferrei. Aí o que acontece? Eu juro por Deus, e Deus está ouvindo o que eu estou falando. Eu falei, acho que eu vou ficar te morando na rua. Porque a gente vem em todo lugar, é como você pensa assim, o que é melhor, ser um trabalhador no Brasil ou morar na rua em Miami? Por isso que o mundo está se fechando. Porque o senso de liberdade do ser humano está percebendo que o capitalismo e o socialismo estão explorando, cada um com suas devidas propagandas de marketing social, está explorando. Então o ser humano está fugindo dos domínios de manipulação, de aprisionamento social dos grupos sociais, que você não consegue se libertar. Então, muita gente está sentado na rua e você acha que é bandido, ele está sofrendo, tentando se libertar, tentando encontrar uma nova missão de vida, alguém que ofereça para ele uma proposta de uma sociedade melhor, que atende aos interesses, por isso que tem que evoluir. Por isso que a gente tem que evoluir, sociedades adversativas para poder evoluir. Uma pessoa sai de um grupo social, vai para o outro, para ele se identificar. Quando você vê pessoas em situação de rua, ela está pedindo isso. Novas ideologias, como diz a ideologia, a burguesia pede, tem que ter ideologia, entendeu? Para a pessoa seguir, novas linhas de pensamentos sociais. Então a pessoa entra em fuga. E aquele padre estava passando que se eu cheguei ali, eu devia cultivar aquilo. Aí quando eu voltei, isso é 5 anos depois, agora 2 anos quando eu voltei, que eu falei, não, eu vou para Torres, porque Torres me aparece uma boa venda, e eu vou montar uma padaria, vou botar um funcionário, tentar explicar esses valores, não vou ficar com o funcionário muito tempo, para ele poder viajar. É um sonho meu que se eu tiver um funcionário, ele viaje. Dê a ele esse presente para poder viajar. E eu também vou viajar, porque não adianta ficar num lugar ganhando dinheiro, comprando um carro elétrico, fazendo propaganda para os outros, comprando carro, pagando IPVA, pagando patente para os outros, ficar escravo numa cidade, dando para pagar, melhor viajar. E eu, se tiver minha padaria der certo, vou baixar lá em Miami, morar um dia, tipo, na rua, uns 3, 4 dias, num hotel barato e ficar conhecendo o mundo. Porque eu vim para cá e tô num perrengue danado. Já lá eu tava passando, quando eu me lembro daquela frase, eu me lembro do que é o Papa. André, então chegou o que tem a ver o Papa. O Papa Francisco, ele entendeu que se deve proteger a dignidade humana, proteger o ser humano. Portanto, ele ensinou todos os padres. Por isso, o cardeal lá, o bispo, que é acima de todas as igrejas, ele falou, vou fazer a missa de domingo, não é na igreja, para os aristocratas, para os ricos, para os cidadãos de bairro. Vou fazer a missa com o homem mais valioso da igreja de Mar del Plata, da igreja católica. Um dos homens mais valiosos, que não é o Papa Francisco, mas os que estão nos degraus mais próximos dele, fazer uma missa de domingo no Natal para quem está na condição de rua. Para entender que é essa a proposta do Papa, protejam os pobres, porque dentro de uma rua há pessoas, eu estava na rua, mas na rua há 10 anos, hoje eu estou aqui tentando administrar o começo de uma padaria, mesmo que eu não consiga. As pessoas têm que ser protegidas dos interesses dos ricos, que só conseguem ser ricos porque tem um pobre. Toda vez que tem um turista passeando pelo mundo, para ele estar ali, eu falei isso nos olhos de muitos argentinos que estão aqui, porque eu morei na Argentina, eu morei junto com os pobres lá de Buenos Aires, na favela do Retiro em Buenos Aires. Toma aí, 14 minutos, tem que parar. E eu falei para os argentinos, para cada um argentino que tem aqui curtindo a temporada de Torres, certamente tem 8, 15 argentinos lá, atrás de um caixa de supermercado, de um carreiro de quiosco, para que ele possa estar aqui. Então o pobre sofre para sustentar os distúrbios de luxúrias do rico. Então a igreja, a proposta do Padre Francisco foi provar que o pobre vai ter o que o rico tem.
essa ideia é interessante, isso é humanismo, porque no final das contas o rico também está fazendo putaria, está cheirando, está bebendo, está fumando, está fazendo bacanal e dizendo que o pobre tem que casar e ficar honesto em casa. O rico está fazendo orgia. Obrigado, tchau.